A boa nova de Jesus é transformadora. Quando indivíduos e igrejas abraçam a mensagem de Jesus com sinceridade, vidas e até comunidades são mudadas para melhor. Em muitos casos, porém, a mensagem de Jesus parece ter apenas um impacto superficial. Por que isso acontece? No livro de Tito, vemos como Paulo procura liberar o poder transformador da mensagem cristã sobre uma igreja prestes a se tornar superficial. No mar Mediterrâneo Oriental, encontra-se uma grande ilha montanhosa chamada Creta. Os habitantes dessa ilha eram tão ásperos quanto o terreno. Eles tinham uma reputação bem merecida por sua dureza e indisciplina. Ao longo dos séculos, eles se estabeleceram como marinheiros excelentes e comerciantes astutos, guerreiros ferozes e piratas implacáveis. De fato, muitos hebreus, como o rei Davi e até imperadores romanos, empregavam esses guerreiros durões de Creta como mercenários. Apesar da reputação áspera e dura de Creta, ela ainda se tornou um destino para a imigração judaica e, no primeiro século, uma parcela notável de sua população era judia. Alguns judeus cretenses faziam peregrinações regulares de volta a Jerusalém para importantes festivais judaicos. Aconteceu que, certo ano, na festa de Pentecostes, alguns deles testemunharam algo incrível. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos poderosamente. Eles então ouviram Pedro proclamar que Jesus era o tão esperado Messias. É possível que, neste momento, alguns dos judeus cretenses tenham se tornado seguidores de Jesus e tenham estabelecido a primeira igreja cristã em Creta. Em seus primeiros anos, quando judeus e gentios ingressaram nessa nova igreja, a indisciplina cretense amorteceu seu crescimento na fé. Muitos na igreja foram tomados por distrações culturais e comportamento antiético que os afastaram da essência da mensagem do Evangelho. Na tentativa de combater essa indisciplina, alguns judeus na congregação procuraram impor algumas de suas disciplinas judaicas a seus irmãos e irmãs gentios. Eles acreditavam que observar as práticas judaicas, como a circuncisão e a estrita adesão à lei hebraica, resolveria seus problemas. Infelizmente, essas distrações só serviram para impedi-los de expressar o comportamento que eles deveriam modelar como seguidores de Cristo. Depois que Paulo foi libertado de sua prisão romana por volta do ano 62 d.C., ele voltou para visitar algumas das igrejas que havia plantado. Suas viagens o levaram à notória ilha de Creta. Ele visitou a igreja cretense e rapidamente reconheceu os desafios que enfrentava. A igreja cretense precisava de alguém para ajudar a resolver seus problemas e restaurar a saúde de sua congregação. Essa pessoa precisava ser forte o suficiente para ganhar o respeito dos cretenses. Felizmente, viajando ao lado de Paulo nessa jornada estava o homem certo, Tito. Ele foi um dos parceiros mais antigos de Paulo. Ele também foi aquele a quem Paulo recorreu consistentemente para trazer ordem às circunstâncias difíceis. Como grego, ele podia se relacionar com os gentios na congregação e, como companheiro de Paulo, Tito havia desenvolvido uma profunda compreensão das necessidades dos judeus nessa igreja. Não havia situação muito difícil e nenhum homem ou mulher intimidante demais para Tito. Pouco depois de Paulo deixar Creta, ele escreveu essa carta a Tito, encorajando-o e dando-lhe a sabedoria sobre como trazer saúde para a igreja cretense. Como ele vai fazer isso? Ele não deve assumir e liderar a igreja ele mesmo. As congregações precisam desenvolver liderança local. Em vez disso, Paulo desafia Tito a defender líderes cristãos cretenses que não eram indisciplinados nem legalistas, que não seriam influenciados pelos caprichos do ensino popular ou comportamentos culturais nocivos, mas sim pessoas de caráter que entendiam as boas novas de Jesus e que permitiram que a graça de Deus transformasse suas vidas. Somente líderes transformados por Cristo podem modelar e ensinar o poder transformador de Cristo.
No centro de sua mensagem, Paulo enfatiza que o caminho para a transformação da comunidade não vem pela imposição de regras legalistas, mas pelo autocontrole através do poder da graça de Deus. E junto com isso, uma firme compreensão do são ensino bíblico transformará a indisciplina cretense em zelosa obediência a Cristo. A transformação genuína não vem da pressão dos outros, mas flui do trabalho interior da graça de Deus. Não é liderada pela cultura ou opinião popular, mas é fundamentada na verdade bíblica. O resultado dessa transformação é uma vida caracterizada pelo amor, humildade, autocontrole e boas obras. Não por um sentimento de obrigação, mas por gratidão e alegria. Quando buscamos ser transformados pela graça de Deus e pelo ensino são, veremos o efeito Tito criar raízes em nossas vidas e, através de nós, em nossas comunidades. Obrigada por assistir. Por favor, revise as perguntas que preparamos para você colocar em prática a verdade de Deus de uma maneira mais profunda. Além disso, se você achou esse vídeo útil, dê um like e deixe um comentário.